Problema entre Endrick e Ancelotti no Real Madrid é anunciado na imprensa espanhola. O jovem jogador ficou apenas no banco de reservas do time de Ancelotti na vitória contra o Getafe. Nem mesmo os desfalques fizeram o Endrick jogar. O Endrick não teve minutos na vitória do Real Madrid por 2-0 contra o Getafe por La Liga. Nas redes sociais, fanáticos torcedores do clube comentaram sobre o caso e uma pequena comoção aconteceu. O Real abriu 2-0 contra o Getafe ainda no primeiro tempo e mesmo assim, na segunda etapa, com o jogo ganho e tranquilo, Endrick não teve a oportunidade de entrar a campo após tendo esquecido por mais de 20 minutos. O Cadena Ser, rádio da Espanha, comentou que há um problema com Endrick e Ancelotti e, embora não tenha dado muitas informações, deixou claro a mensagem que deseja passar para o jogo. Querem mandar uma pequena mensagem ao Endrick? Não sei se é a cultura do esforço, um aviso de que isso é Real Madrid, apontou a rádio espanhola, a mais importante da região. Eu não entendo sobre Endrick. Ontem Ancelotti disse que ele ia jogar. Com 2-0 poderia ter lhe dado a chance de 20 a 25 minutos. Ele estava aquecendo a meia hora. Algo aconteceu lá no escritório, disse Javier Herraiz do Cadena Ser, e não deu detalhes do motivo do problema entre técnico e atleta. Nos últimos 9 jogos do Real Madrid durante a temporada por todas as competições, o jovem merengue entrou em apenas 2 deles, com uma média de 13 minutos em cada uma dessas partidas. Ancelotti demonstra confiança no atleta em todas as coletivas de imprensa, mas não lhe dá chances. Nos bastidores, essa ação vem sendo cobrada até mesmo por Florentino Pérez, presidente do clube. Vestindo as cores do Real Madrid, Endrick soma 12 jogos desde que chegou ao clube e em boa parte deles ele nem entrou. São 2 gols marcados e uma assistência realizada até aqui. Erling Haaland teve uma das piores atuações da carreira na derrota do City para o Liverpool pela Premier League e o motivo tem relação com o zagueiro Virgil van Dijk. Liverpool venceu o rival City por 2-0 e abriu 11 pontos de vantagem para o time de Guardiola na liderança da Premier League. Durante os 90 minutos, uma enorme superioridade dos vermelhos apareceu e venceram até com facilidade. Após o apito final, Jamie Carragher disse em sua rede social que Van Dijk humilhou o atacante do City. A performance de VVD foi inacreditável. Ele fez de Haaland parecer um nada. Começa dizendo: o melhor atacante contra o melhor zagueiro deveria ser uma batalha, mas Van Dijk faz parecer fácil. Ele é o melhor zagueiro que já vimos na Premier League. Seguiu dizendo Jamie sobre o duelo Haaland vs Van Dijk. Sobrou até para Mbappé. O Liverpool vem de 2 vitórias seguidas na temporada contra 2 times altamente competitivos, Real e City. Vitória por 2-0 contra ambos, os últimos campeões da Champions League. Ele jogou contra Mbappé e Haaland nos últimos 4 dias e os enfrentou com tanta facilidade que poderia até ter jogado com um charuto. Por favor, parem com o debate sobre o melhor zagueiro, não chega nem perto, completa Jamie. Nessa temporada de Premier League, o Liverpool tem a melhor defesa da competição, com apenas 8 gols sofridos. Essa grande marca tem relação com o grande momento do zagueiro holandês. Van Dijk está vivendo seus últimos meses de contrato com o Liverpool e conversa com o clube sobre uma renovação. As partes querem seguir com a parceria e até o final do ano uma definição será anunciada. PSG encaminha a contratação de Salah e Liverpool pode fechar com o brasileiro do Real Madrid. O camisa 11 está em fim de contrato. PSG e Mo Salah do Liverpool têm conversas avançadas, segundo a equipe, para um acordo visando a próxima temporada. O camisa 11, ídolo dos Reds, está em fim de contrato na Inglaterra. A informação é do próprio equipe, como eu falei. De acordo com o jornal, as duas partes negociam um acordo há bastante tempo. O atacante dos Reds agrada o clube francês por seu apelo com países árabes. Em janeiro, o Mohamed Salah pode fechar um pré-acordo com os franceses. O PSG negou que tem conversas encaminhadas com Salah até aqui. Entretanto, a imprensa local afirma que os franceses também desmentiram sobre Neymar, que mais tarde veio a ser contratado por 222 milhões de euros. Recentemente, Salah revelou que não foi procurado pelo Liverpool para uma renovação contratual e ainda disse que estava mais fora do clube do que dentro. Na web, os fanáticos se surpreendem e acreditam que a ida para Paris seria uma escolha totalmente errada. Um fanático falou: fim de carreira total e pro PSG. Rodrigo Góes, do Real Madrid, está na mira do Liverpool na eventual saída de Mohamed Salah. O camisa 11 atua pelo mesmo lado do africano e é bem avaliado por Arne Slot, técnico atual do Liverpool. Vale frisar que o Liverpool não fez nenhuma nova oferta do Real Madrid por Rodrigo e tudo ficará para a temporada de 2025. Além do brasileiro, há outros nomes na mira dos ingleses e todo um estudo acontece. Mo Salah chegou ao Liverpool em 2017 e desde então venceu tudo o que disputou pelo clube vermelho, incluindo Champions League, Mundial e Premier League. Ele é um dos maiores da história do clube vermelho. No jogo contra o City, por exemplo, o camisa 11 chegou à marca de 100 assistências vestindo as cores do Liverpool. Seus números impressionam: 369 jogos, 224 gols e 100 assistências também. Jude Bellingham aborda a situação física no Real e garante estar 100%.
após o jogo em Anfield contra o Liverpool. Após o Real Madrid vencer o Getafe por 2 a 0, os gols marcados foram de Bellingham de pênalti e Kylian Mbappé. A vitória é importante para o time merengue se manter na cola do Barcelona. O Bellingham sentiu dores na partida do último fim de semana, em duelo válido pela 14ª rodada de La Liga. O inglês fez exames e tranquilizou os fanáticos sobre a situação física, está 100%. O camisa 5 do time comandado por Ancelotti garantiu após o duelo: os testes correram bem, prontos para quarta-feira, obrigado por todas as mensagens. O Real hoje é o segundo colocado na tabela de classificação da La Liga, com 33 pontos conquistados. A equipe está um ponto atrás do Barça, que perdeu para o Las Palmas por 2 a 1. O próximo jogo do Real será contra o Athletic Bilbao, em partida marcada para acontecer na quarta-feira 4 às 5 horas. Um duelo realizado no estádio San Mamés. Rodrigo retornou de lesão no último jogo do Real. A propósito, Ancelotti precisava contar com o brasileiro novamente e aguarda ansioso a volta de Vinícius Júnior para o time. Vini Júnior tenta acelerar a recuperação. O camisa 7 quer jogar o jogo da Champions antes do Réveillon e teme que sua ausência atrapalhe a classificação do Real para a fase mata-mata do torneio. Real Madrid analisa fechar com o jogador considerado para alguns craque e outros não, para substituir o Luka Modric. O clube estaria já pensando em possíveis jogadores para o lugar do croata. A busca por jogadores está cada vez mais forte por parte das equipes. A diretoria do Real Madrid, é claro, também está observando possíveis alvos para as próximas janelas de transferência. Nos bastidores, ainda está sendo debatido e definido se o clube terá que ir ao mercado já em janeiro ou se vai recorrer às categorias de base, como informou a imprensa espanhola. Porém, Martín Zubimendi, da Real Sociedad, entrou no radar da equipe, mas a diretoria já possui um plano B. Caso não consiga fechar com o atleta no mercado de inverno, considera a possibilidade de contratar o Marco Verratti. A informação é do portal Defensa Central e Real Madrid exclusivo. O meia italiano de 32 anos deixou o PSG na temporada 22-23 e está há 2 temporadas defendendo o Al Arabi SC do Catar. Ele possui contrato até junho de 25. Ainda segundo o portal, o jogador seria uma boa opção para substituir o Luka Modric, que deve fazer sua última temporada com a camisa do Real Madrid. Por isso a busca para um substituto. É verdade que o presidente do clube, Florentino Pérez, não é muito a favor de fechar com jogadores dessa idade, e isso pode ser um dos motivos para isso. Além disso, existiria uma taxa de transferência pelo atleta. Agora resta saber quais serão os planos da diretoria merengue sobre contratações para 2025. Vale lembrar que a equipe vem sofrendo com diversas lesões, o que tem atrapalhado. Com a saída do Flamengo, o Gabigol recebe oferta e pode ter destino surpreendente. Flamengo e Gabigol não seguirão no mesmo caminho para a próxima temporada do futebol brasileiro. O jogador está em reta final de contrato e não chegou a um acordo para renovar. Dessa forma, a saída se aproxima cada vez mais. A tendência é de que o último jogo de Gabi com a camisa do rubro-negro seja no duelo diante do Vitória, válido pela última rodada do Brasileirão. Enquanto isso, o Gabi segue sendo alvo no mercado da bola. Nas últimas horas, o jogador teria recebido uma oferta bastante vantajosa para jogar no futebol da Arábia Saudita. Nos últimos anos, o futebol saudita tem ganhado cada vez mais força no mercado. Jogadores como Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema já se encontram até por lá. Porém, de acordo com o jornalista Pablo Rafael, que também noticiou sobre o interesse, Gabigol quer se manter no radar da seleção brasileira e dificilmente aceitaria tal oferta nesse momento da carreira. Inclusive, para o Flamengo, muito se fala sobre uma transferência ao Cruzeiro para Gabi. Algumas fontes já noticiaram que o atleta teria um acordo verbal para jogar na Raposa a partir de 2025. Mas enquanto isso, Gabriel segue vivendo suas últimas semanas como jogador do Flamengo. O canhoto defende as cores do clube desde o início da temporada de 2019. Ao mesmo tempo, o rubro-negro já está em busca de um substituto. Nos últimos dias, um nome que tem sido falado é o do paraguaio Isidro Pita, destaque do Cuiabá. O Flamengo surpreendeu e faz sondagem para assinar com o badalado atacante do Brasileirão. O rubro-negro já está em busca de um centroavante para a vaga de Gabigol. O Gabriel está em reta final de contrato e não deve renovar, tendo o Cruzeiro como provável destino. Ao mesmo tempo, a diretoria do Flamengo já está em busca de um substituto. Apesar de rumores recentes envolvendo nomes como o de Roberto Firmino, Vitor Roque e Gabriel Jesus até, o outro artilheiro pode pintar na Gávea, Isidro Pita, do Cuiabá. Ele não tem tanto nome assim, mas está sendo especulado na Gávea. Isso porque, de acordo com o portal RTI Sport, o Flamengo foi um dos clubes que fizeram sondagens pelo Paraguai e deve deixar a equipe na próxima janela. Apesar do rebaixamento por parte do time mato-grossense, o Pita vem tendo um bom desempenho individual, para não dizer excelente. Na atual temporada soma 21 gols e 2 assistências em 60 jogos pela equipe do Cuiabá, que por sinal foi rebaixada e só não ficou numa situação pior ainda porque tinha nomes como Pita. Ainda de acordo com a publicação, Isidro Pita, que defende as cores do Cuiabá desde a temporada passada, também é alvo do Vasco da Gama no
futebol carioca. O time de São Januário, inclusive, pode ser surpreendido com a possível saída de Verratti. Segundo a UOL, o argentino interessa ao Corinthians de Ramon Dias. Enquanto isso, Pita segue vinculado ao Cuiabá. Na carreira, o atleta de 25 anos ainda soma passagens por Juventude, Huesca, Olímpia, Sportivo Luqueño, Deportivo Santani e Alvarenga. E aí, será que pro nível do Flamengo o Pita resolveria? Lembrando que a torcida do Flamengo é extremamente exigente e quer um nome de ponta. Será que dá certo? Flamengo pode faturar 155 milhões de reais e Liverpool aceita pagar quantia milionária pelo Gerson. O Coringa do Mengão interessa aos Reds para 2025. O Gerson seria titular em todos os times da Premier League? A pergunta sobre o Coringa do Mengão repercutiu no antigo Twitter na semana passada. O Liverpool hoje manifesta interesse no craque. Os Reds sinalizam que aceitariam pagar até 25 milhões de euros, exatamente a quantia de 155 milhões de reais, na cotação atual, claro, para tirar o meio-campista do Flamengo em 2025. A janela de transferências abre no dia 3 de janeiro. Titular do Fly da seleção brasileira, o atleta também surgiu no radar do Rennes, da França, ao lado do zagueiro Fabrício Bruno. Jorge Sampaoli indicou a dupla para a diretoria francesa. As informações são do jornalista Júlio Miguel Neto. O comunicador trouxe os valores atualizados na tarde dessa quarta-feira. A diretoria do Flamengo teme a saída do principal jogador de 2024 e negocia a extensão contratual com Gerson. No entanto, até o momento, nada avançou entre as partes. Mediante ao interesse do Liverpool, a alta cúpula da Gávea terá que correr contra o tempo se quiser valorizar o atleta e até vendê-lo por um valor melhor a partir do início do ano que vem. A temporada do Gerson é incrível. O ex-técnico Tite havia até tornado o Gerson capitão do Flamengo. A grande fase no Rio de Janeiro fez o Coringa se tornar um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior na seleção, e agora ele é titular tanto no clube quanto pelo país natal, defendendo a amarelinha. Convenhamos que eu não sei se ele seria exatamente titular no Liverpool, teria que brigar com Gravenberch, que é atual meio-campista, titular claro, mas olha, eu não tenho dúvidas que ele teria espaço sim na Premier League e quem sabe poderia render muito no Liverpool. Teve uma passagem apagada, é verdade, no Olympique de Marseille, mas por que não, poderia ter nova oportunidade. O Andreas Pereira teve passagem apagada na Premier League e hoje na segunda passagem é consolidadíssimo no Fulham. Danilo toma decisão de última hora sobre seu futuro e deixa clubes como Flamengo e Vasco em alerta. O jogador tem vínculo válido até junho desse ano com os italianos. O lateral Danilo não está vivendo sua melhor fase na Juventus e atualmente está no banco de reservas do time italiano. Apesar de ser um dos capitães do plantel, o brasileiro deixou o posto de titular do time por decisão de Thiago Motta, treinador do clube. Recentemente, Flamengo e Vasco abriram conversas para saber a real situação envolvendo o jogador da seleção brasileira. Ambas as equipes do Brasileirão têm grande interesse na contratação do veterano. Nessa semana, o atleta resolveu tomar uma decisão em definitivo para encaminhar uma definição sobre seu futuro. Ele busca um acordo agora com os italianos para que seu desejo seja realizado. O jornalista italiano Francesco Monblano revelou através das suas redes sociais que Danilo quer deixar a Juventus já em janeiro. O defensor pediu para que seu contrato com a velha senhora seja rescindido na próxima janela de transferências. Tendo um péssimo relacionamento com o Thiago Motta, o lateral brasileiro acredita que não conseguirá recuperar a posição. Diante disso, ele optou por iniciar as conversas para que haja uma rescisão contratual amigável entre as partes. Além disso, a fonte também reporta que ele tem um enorme desejo em retornar ao Brasil em 2025 para se manter na lista de convocados da seleção brasileira. Suas principais opções para um provável retorno são Flamengo e Santos. Recentemente, o Olympique de Marseille realizou contatos para saber a situação do atleta, mas não avançou com uma oferta total. Os franceses ainda mantém o pé atrás com o atleta, que vem sendo bastante criticado pela torcida da Juve e, claro, na seleção brasileira. Mercado da bola concluído com sucesso. Os mais variados rumores e, claro, confirmações de transferência você vê por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e muito prazer, eu sou o Zefut. Até o próximo vídeo, foi um prazer estar contigo. Valeu!